ルフィは海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos trazer mais uma teoria pro canal, dessa vez falando sobre todos os mistérios que envolvem a ilha de Jaya e como essa ilha pode ter sido parte do reino antigo. E ainda nós vamos falar sobre os segredos que o Joy Boy do passado e o Joy Boy do presente guardam e que vão influenciar no destino de Luffy. Mas antes de começarmos, se vocês ainda não nos seguem lá no Instagram, aproveitem e sigam, porque é por lá que a gente seleciona as perguntas que serão respondidas em vídeo e anuncia possíveis lives que a gente vai fazer. Agora sim, sem mais enrolação, bora direto para essa teoria. Vamos lá. Quando a gente sai de Alabasta com chapéus de palha e a gente começa a navegar rumo a Jaya, algo inusitado acontece. Um enorme galeão simplesmente despenca do céu em uma página dupla que mostra a cena junto com uma citação, algo que o Oda não costuma fazer em sua obra. Todo evento que o homem consiga imaginar é algo que pode vir a acontecer. Essa frase é um resumo de tudo que iremos ver nos capítulos que se seguem, pois os Mugiwaras vão literalmente em um navio para uma ilha no céu. Mas focando um pouco nesse galeão, há alguns mistérios ao redor disso. Primeiro, descobrimos por meio de Robin que esse navio pertencia ao reino do Salt Blue, chamado Breeze, e seus tripulantes foram para Skypiea há mais de 200 anos. Porém, eles foram condenados ao Cloud Drifting, uma punição aos criminosos de Skypiea, onde eram sentenciados e colocados em uma pequena nuvem deserta e condenados a vagar indefinidamente até que a nuvem se dissipasse. No galeão, Sanji encontra o quadro de uma mulher perfurado por um arpão, o que indica que houve um conflito na tripulação do navio e alguém de fora. Além disso, Luffy encontra o primeiro mapa de Skypiea, e nele podemos notar alguns detalhes que vamos focar a partir de agora. O mapa de Jaya. Antes de chegarmos em Jaya e conhecermos Mont Blanc Cricket, nós só tínhamos uma parte do mapa completo, mais especificamente o Jardim de Cima. No flashback de Kalgara, descobrimos que a ilha, na verdade, era algo muito maior, e nela habitavam os Shanjins. Porém, o Knock Upstream lançou Skype para o céu, e dividiu a antiga ilha de Jaya em duas. O nome Jaya tem algumas origens interessantes. Além de ser um termo utilizado no hinduísmo para glorificar uma divindade, no vocabulário indiano tem uma origem na palavra vitória, e significa literalmente aquele que vence ou vencedor. Indo mais um pouco a fundo na história, chegamos na cultura indonésia, mais precisamente na história de Joyo Boyo. Ele foi um rei javanês que ficou conhecido por seu governo justo e próspero, e por suas profecias que previram que o povo javanês seria governado durante séculos por povos estrangeiros, até a chegada de um novo rei, que era conhecido como Ratu Adil, que significa apenas rei. Sua profecia conta que quando os vagões de ferro dirigissem 100 cavalos e os navios navegassem pelo céu, seu retorno estaria próximo. E é dito ainda que quando isso acontecer, o amanhecer de uma nova era de ouro seria inaugurado, trazendo a liberdade ao povo indonésio. Bom, nem precisamos dizer quem seria esse rei no mundo de One Piece. Como dito por Dr. Clover no capítulo 395, o reino antigo foi extremamente poderoso e próspero antes da guerra que levou ao seu fim. Acreditamos que foi Joy Boy quem governou esse reino, assim como Joyo Boyo em nosso mundo. Antes de seu fim, ele passou seu propósito em diante, por gerações e gerações até chegar no Luffy, que será aquele que trará o amanhecer ao mundo. Joyo Boyo pode ser transcrito de diversas formas, sendo que uma delas é Jaya Baya. Aliás, vocês lembram que Jaya em indiano significa vitória? Outra palavra bastante conhecida na comunidade de One Piece e que também faz referência ao Joy Boy é Nika. Nika tem origem do nome grego Nikaya, derivado da palavra Nike, que também quer dizer vitória ou vitorioso. Interessante, não? Acreditamos que Nika possa ter sido um governante de Jaya no passado, não só por essas relações em seu nome, como por seu visual. A aparência de Nika é muito semelhante a um Shanjin, e a sua silhueta já foi vista por nós lá no arco de Drum, quando a doutora Kureha fala que a vontade dos D ainda vive, e Luffy está brincando exatamente na mesma pose do Nika. Mas por coincidência ou não, a sua silhueta também é vista por nós na ilha de Skypiea, quando vemos Luffy dançando à luz da lua e em frente a uma fogueira, após a sua vitória sobre Enel. E eu pessoalmente considero essa a primeira aparição real de Nika, porque ele está dançando em frente a uma fogueira, e isso não é visto só em Skypiea, é visto também em Wano. Ambas as nações têm esse mesmo ritual, mesmo sem aparentemente nunca terem se encontrado. Porém, essa história está longe de acabar, pois o mapa de Jaya guarda muito mais segredos do que vocês imaginam sobre o século perdido. Então vamos para o próximo ponto.
Voltando para o mapa de Jaya, na parte de Skypiea, podemos ver alguns seres que não eram comuns para nós na época, mas que agora conhecemos muito bem. Observem esse gigante com um machado. Nós já havíamos conhecido os gigantes em Little Garden, porém nenhum deles tinha chifres como esse. Apenas em Thriller Bark nós conhecemos o gigante com chifres, Ors. Conhecido como Demônio, Ors era o líder de um país de arruaceiros, onde criminosos de todo o mundo eram jogados, como dito por Moria. Vamos fazer um vídeo no futuro especificamente sobre esse país, pois até o nome dele já foi revelado para nós e poucos perceberam. Mas voltando para essa teoria, é dito por Kaido no capítulo 1025 que Yamato é um Oni, demônio em tradução literal, e por isso não deve se relacionar com humanos. Kaido e Yamato possuem a fisionomia muito semelhante aos gigantes ancestrais como Ors. Inclusive o Kaido é o que mais se assemelha com Ors. Mas sabemos que Kaido é possivelmente um fruto de experimentos de gigantificação de Vegapunk, como já dissemos em teorias passadas. Se houve uma raça de gigantes e demônios do passado, é claro que o governo mundial iria querer um exército deles, para assim dominar o mundo por completo. E é por isso que existe esse estudo do processo de gigantificação. Porém, é muito provável que os gigantes ancestrais passaram a ser reconhecidos como demônios após irem contra o governo, assim como os D fizeram. Além disso, é muito provável que o Joy Boy do passado era um gigante, ou tinha um contato amigável com gigantes, já que existe um chapéu de palha gigante e que o Luffy hoje carrega uma versão menor em sua cabeça. O nosso palpite é que esses gigantes Onis viviam pacificamente entre os humanos, inclusive na ilha de Jaya. Porém, após a guerra de 800 anos atrás, eles se tornaram fugitivos ou prisioneiros, assim como Ors naquela ilha congelada. A representação de gigantes com chifres no mapa de Jaya nos mostra que ainda existiam seres como esse vagando pela Terra, por pelo menos 400 anos atrás, na guerra entre Shandora e Skypiea. Nesse mesmo mapa, nós podemos ver também alguns seres mitológicos que possivelmente vagavam pelo mar de Jaya há mais de 400 anos. Observem esse monstro marinho semelhante a um dragão. Seu formato é bastante peculiar e temos algumas possíveis referências a essa criatura na obra, incluindo o dragão que fica na proa do navio de Shanks e, é claro, na história de capas de Enel. Nessa mesma história de capas podemos ver ainda esse sol, que se assemelha à rosa dos ventos que aparece no mapa de Jaya e que está presente em diversas partes da obra, e normalmente representa a liberdade. Há ainda a clara representação do deus serpente em Skypiea, quando os Shandians vão sacrificar a filha de Kalgara para curar uma doença que está assolando o vilarejo. Noland mata essa serpente e cura o povo de Shandora através da ciência, porém as referências à serpente continuam por toda a obra. Fizemos um vídeo sobre isso e vai estar aí no card para vocês verem. E por fim, nós temos a representação de um pássaro gigante, maior que uma árvore em escala no mapa. Esse pássaro pode representar o pássaro Rock, que já citamos em vídeos anteriores que pode ser o ovo que Roger levava em seu navio. Esse pássaro aparece também na mitologia nórdica, lutando contra a serpente numa batalha que representa o equilíbrio. E ainda aparece em One Piece no capítulo 1000, no golpe que Luffy dá em Kaido. Mas esse pássaro também pode representar todo um povo. Vamos avançar um pouco no mangá, mais precisamente no time skip, quando Chopper é enviado por Kuma ao reino Torino. Essa ilha é habitada basicamente por duas raças, humanos, com o estereótipo de homem das cavernas, e pássaros gigantescos. Não me surpreenderia se o reino Torino carregasse seus costumes desde o século perdido, mas uma coisa nesse povo chama a atenção, principalmente nos momentos mais recentes do mangá, quando conhecemos Who's Who. Esse Tobiropo tem um visual semelhante ao povo do reino Torino, não só fisicamente como o formato de seus lábios, como também a pintura característica de um olho em seu peito, muito semelhante com os olhos tatuados nos indivíduos de Torino. Esse olho, porém, não é exclusivo de Who's Who, mas também aparece na Balrog e em seus ciborgues. Até hoje não nos foi revelada a real origem desses personagens, porém sabemos que esse símbolo vem de muitos anos atrás, e a representação de um pássaro gigante no mapa de Jaya pode nos mostrar que esses povos viviam juntos aos Shandians no passado, e até mesmo de forma pacífica. E é bom lembrar que foi através de Who's Who que nós descobrimos quem foi o Nika e como foi a sua lenda. Então, muito possivelmente esse povo do reino Torino pode estar relacionado de alguma maneira com o Nika e o Joy Boy. Porém, o último detalhe desse mapa vai deixar vocês surpresos e vai ligar com os nossos últimos vídeos de teoria. Vamos falar sobre a boca da caveira. Essa foi a parte de Jaya que restou após a ilha ter sido removida pelo Knock Upstream. Observem o formato dessa região. Um olhar mais atento e você vai poder ver duas criaturas colossais se encarando, como dois dragões. Esses dragões poderiam ter sido um foreshadowing gigantesco do Oda para representar Kaido e Momonosuke, que ficaram frente a frente no capítulo 1025, intitulado Dragões Gêmeos. E isso não é nada impossível, visto aquela capa colorida muito antiga que ficou muito famosa esses últimos tempos, do dragão rosa e do Luffy com a roupa que ele vestiu
recentemente em Wano e que tinha o brasão dos Kozuki. Em vídeos passados falamos sobre a criação dos Poneglyph e como os artesãos de Wano talharam as mensagens nessas pedras. Se vocês prestarem atenção no momento que a gente descobre que foram os Kozuki que escreveram os Poneglyph, a gente vê lava e fumaça de um vulcão. Em Wano temos o Monte Fuji, aquele grande vulcão que ainda não vimos entrar em erupção. E se você pegar o mapa desse ângulo, ele parece um grande vulcão protegido por fronteiras. Acontece que também em Skypiea a gente descobre um material chamado Pyrobloin, que é forjado em fumaça de erupções vulcânicas e que também pode ser encontrado nas pedras do mar, os Kairosek, que tem origem no país de Wano. E além da relação cultural daquela fogueira, como a gente disse antes, que mesmo que sejam países isolados, eles mantêm essa cultura, outra coisa muito curiosa liga Skypiea, Shandora e Wano. Em Shandora existe o Poneglyph que diz assim: somos aqueles que ecoam a história em silêncio, acendam a chama de Shandora. A gente sabe que os Poneglyph foram escritos pelos Kozuki, e a menos que isso tenha sido ditado, os próprios Kozuki se chamaram como aqueles que ecoam a história em silêncio ou aqueles que transmitem a história em silêncio. E a cidade de Shandora é cheia de escritos de Poneglyphs, ou seja, os Kozuki, aqueles que escreveram essas pedras, não só escreveram os Poneglyph e deixaram naquela ilha que eles lutaram para proteger, como também deixaram várias escrituras por toda a ilha, reforçando a ideia de que eles eram próximos um ao outro, até porque as armas de Wiper foram forjadas em Wano. E eu vos pergunto, como as armas de Wiper foram forjadas em Wano, sendo que os dois países são muito isolados um do outro? Um é no Novo Mundo, o outro na Grand Line, e o Wano é quase inacessível. Isso só pode ser possível se esses países eram conectados no passado. E no mapa de Jaya também podemos encontrar vulcões, provavelmente inativos, além das formações montanhosas semelhantes ao deserto de Kibi, e é claro, um Oni que se assemelha muito ao crânio de Onigashima, que provavelmente pertenceu a um gigante ancestral. E obviamente a relação da lua entre Shandora e Wano, afinal, Shandora é um nome sânscrito para Chandra, que significa lua, o povo de lá veio da lua, e eles têm reverência forte ao Vert, que é o pedaço de terra que se originou da lua. E o povo do país de Wano também tem grandes referências à lua, e eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, afinal, todos os daimyo do país de Wano têm lua em seu nome, e o próprio castelo que fica no centro da capital das flores tem uma árvore em formato de lua crescente, as roupas de Oden e Toki, por aí vai. Mas aí você se pergunta, onde é que o Wano se encaixaria no mapa? Justamente na boca da caveira. Os dentes da caveira são partes também abertas, e além da referência dos dois dragões, a gente sabe que o Wano é um país que é dividido em várias ilhas, como um grande arquipélago, e que foram unidas muito convenientemente para ser fruto da própria natureza. Afinal, existe relação entre os Onis gigantes ancestrais com o país de Wano, e eles eram conhecidos como puxadores de ilhas. Se toda essa junção de reino foi separado, o Wano também foi mantido em um lugar separado e teve que fechar suas fronteiras. Assim como Skypiea, a própria Shandora que ficou isolada no céu, e a tribo Mink que vive acima de Zunisha, como também os tritões que vivem abaixo da Red Line. E se você pegar cada ilha dessa e for colocando na caveira, elas se encaixam, até porque em Wano existem diversas referências ao sorriso. É aqui onde vemos Roger rir do tesouro, é aqui onde o povo sofre com um fruto chamado Smile, que faz com que eles fiquem rindo o tempo todo. Oden morreu com um sorriso no rosto, assim como Yasuye e a própria Toki. Yamato tem a fruta do protetor do país de Wano, que é o lobo da boca grande. A entrada de Onigashima é a boca da caveira, fora que a caveira de Onigashima agora tem o olho esquerdo rachado, assim podendo muito bem representar a própria Jaya. E por último, até o próprio arco que Wano é citado pela primeira vez, Thriller Bark, a entrada dessa ilha também é uma boca gigante. Agora imagine que todos esses povos, Shandora, Wano, Minks, como visto no vídeo sobre o Enel, Tritões e possivelmente até os gigantes ancestrais viviam no mesmo país. Jaya provavelmente fazia parte das províncias que compunham um reino antigo e foi separada dos demais pelo poder gigantesco do governo mundial, talvez até pelo uso de alguma ou de todas as armas ancestrais. Oden disse que Wano foi isolada com medo de um poder externo. Shandora participou de uma batalha onde quase foi dizimada no passado, e os Minks ainda por uma razão desconhecida vivem em cima de Zunisha vagando pelo mar, onde possivelmente também se isolaram para que não fossem atingidos por esse poder. E assim como a profecia do Joy Boy dizia, foram oprimidos durante vários séculos por um governo tirano, mas isso está perto do fim. Quando navios navegarem pelo céu, o retorno de Joy Boy estará próximo, e ele trará o amanhecer de uma nova era de ouro através de seus risos, assim como também diz na lenda do próprio Nika, que vai libertar o mundo com a sua alegria e o seu sorriso. E claro, o Nika, como foi apresentado na história, é o paralelo perfeito da lenda do Joy Boy da vida real, que é essa imagem que está passando para vocês de uma entidade que representava a alegria e a dança do ser humano, e com sua música e seu tambor contagiava qualquer um, fazendo com que eles esquecessem das suas aflições, e na cena
cena de Skypiea, estão todos dançando na fogueira ao som de tambores. E sim, todos os finais levam a uma só pessoa, Monkey D. Luffy. Porém, essa história é muito mais obscura e profunda do que vocês imaginam. Tá vindo por aí um vídeo no canal que será aquele que o Oda não pode ver em hipótese alguma, onde revelamos cada detalhe escondido por ele na obra desde os primeiros capítulos que nos levam até o tesouro One Piece e o significado de todo esse enredo maravilhoso. E essa com certeza vai ser uma das melhores das nossas teorias. E nesse próximo vídeo que está por vir, vocês verão que toda essa história é muito mais incrível do que vocês imaginavam, e que tudo está escondido em um só símbolo, em um só significado. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Se vocês gostaram dessa teoria e assistiram até aqui, já deixa seu like e comenta o que vocês acharam. Lembrando, nos sigam no Instagram para que a gente possa ter um contato mais direto. Por lá a gente sempre anuncia quando vai sair vídeo novo, quando a gente vai fazer live, então fiquem atentos lá. E nas próximas semanas aí vai sair esse vídeo tão aguardado. Então já se inscrevam e ativem o sininho se você ainda não é inscrito. E é isso, galera. Valeu! Valeu!